Bom, então vamos conhecer as massas que a gente usa no reparo automotivo, né? Certo. Aqui tem várias massas, cada um tem uma característica, né, do produto. Certo. Tá? Começando, aqui tem várias marcas, né? E inclusive tem algumas, os Primal V que você vai aplicar depois do lixamento da massa. Tá. Então, essas são diferenças, basicamente, uma carga que está dentro de uma resina poliéster. Um poliéster, e tem as cargas para você encher a parte baixa, né? Cada um com essa carga que muda uma característica. Bom, o mais tradicional, aquele massa plástica, o que está aqui é tudo massa poliéster. Tudo poliéster, que é usado atualmente. Antigamente era massa plástica, né? Então, uma diferença assim, visual assim, com massa plástica ou de poliéster, massa plástica, ele já vem um líquido, né? E não é uma pasta como essa daqui. Então, quando você compra uma massa, se vier um líquido, um frasquinho pequeno, aí é massa plástica. Tá. Então, essa massa plástica tem uma característica, tudo bem, é mais barato, mas só que, porém, por causa uma carga que está lá dentro, que basicamente é o talco, né? O talco fica muito duro para lixar. E, recentemente, esses massa poliéster usa outro tipo de carga. Então, só para você ter uma ideia assim. Então, basicamente, a diferença é a carga aí. E a resina, né? E a resina. A resina está depositada. Então, comparado com massa poliéster, o massa plástica é um pouco mais demorado e mais duro para lixar. Certo. Então pega um pouquinho dessa aqui, ó, que é o talco, né? É o talco, aquele que coloca no bebê, essas coisas. Tá, bem denso, né? Bem denso, né? Uhum. Tá. Agora pega esse pozinho aqui, que está aqui. Esse aqui qual que é? A esfera de vidro? Isso. Ah, bem fino, né? Ele some no dedo, né? Sim. Então, esse aqui tem uma característica assim, deixa assim a massa mais fácil de lixar e mais leve, porque ela é parte interna oca, né? É uma microesfera de vidro, né? A parte da esfera de vidro, ela é oca dentro, então? Certo. É por isso que fica mais suave no lixamento aí. Porém, pode trazer outro problema. E como ele é oca, ele acaba deixando algumas porosidades lá dentro que, bom, isso com o primer cobre. Certo. Mas não recomendamos deixar essas massas poliéster, principalmente tem essa esfera de vidro, usando lixa d'água. Por quê? Qual que seria? Porque como eles têm micro porosidade assim, ele retém a água e isso aqui demora para secar antes de você aplicar o primer. Certo. Você vai acabar aplicando o primer enquanto ainda está úmido lá. Ainda tem água. Sim. Então, com algum tempo, começa a oxidar lá dentro e desplaca a peça inteira. Solta toda a aplicação da massa. Então, tem fotos, vídeos mostrando assim, massa soltando, aquele excesso de massa, e depois aparecer a chapa tudo enferrujada. Você já viu provavelmente essa causa é um lixamento com água. Lixa d'água. Tá? Então não usar lixa d'água nessas poliéster com esfera de vidro. Em lixamento assim, já você não sabe qual massa vai usar, então recomendo fazer sempre a seco. Já sempre a seco. Sempre a seco. Certo. Tá? Bom, então vamos conhecer um pouquinho a diferença dessas massas, né? Sim. Antes de entrar nessa parte, todos ele vem com bisnaguinha, assim, para você misturar de 1 a 3%. Bem pouquinho, então. Bem pouquinho. Se você exagerar para achando que seca mais rápido, pode até secar mais rápido, mas depois pode trazer problema que chama sangramento. Depois fica tudo pronto, principalmente cores claras,
começa a subir uma mancha lá de baixo depois de algum tempo. Entendi. Né? Então, não exagerar. Tem a mistura correta. Então, é isso aí. Muita gente faz no olhômetro, né? Mas tenta não exagerar, porque essa aqui tem que sobrar. Ele vem suficiente para usar toda essa massa e sobrar um pouquinho no catalisador. Né? Então, essa aqui a gente usa para reparo de alumínio, que a funilaria geralmente não dá para fazer tão liso como de aço, né? Que é mais difícil de trabalhar. Então essa aqui usa mais para grande enchimento. Né? Certo. Tá? É a poliéster com base de alumínio aí. Isso. Então aqui, ó, tipo alumínio. Né? Certo. Tá? Um pó de alumínio. Então essa aqui serve para grande enchimento. E também tem uma característica de, como um tipo pó de alumínio, é impermeável. Tá. Então mesmo assim, nesse caso aqui, é bom para grande enchimento, no caso principalmente de alumínio, e ainda mais mesmo sendo aço, para você quer encher bastante, porque não dá para uma grande espessura. Grande espessura. Então, certo. Tá? E alumínio, né? Específico para quando vai fazer alumínio. Sim. É ideal. Ideal porque é compatível ali. Sim, é compatível. E muitas massas são compatíveis com alumínio. E outro compatível com a chapa de aço, né? E galvanizado. Certo. E tem muitos que tem capa de zinco. Dependendo de massa muito barato, ele acaba não secando em cima onde está o zinco. Entendi. Tá? Ele começa esfarelando só a divisa da parte da pintura, você tem a parte de aço, onde aparece, se você lixando aqui, uma parte branca assim, que é o zinco, em cima do zinco pode ser que não seque, esfarela. Tá? Certo, uma reação acontece química isso. Ali. Então, compatibilidade da massa, olha a ficha técnica, né? Para ver se é compatível com alumínio. Tá? Pode usar essas massas assim, se você tivesse compatível com alumínio, você pode usar a massa poliéster comum. Tá. Né? Tá? Mas observar essa compatibilidade aí. Ficha técnica. Certo. Bom, essa aqui foi de alumínio. Essa aqui é massa com fibra de vidro. Tá. Pode ser utilizado no reparo de fibra de vidro, né? Porque essas aqui, ó, pode ver que ele tem fibra, né? Certo, ó, as tiras, né? Ali de fibra, né? Então, esse pode ser utilizado para reparo de fibra de vidro, ou a parte podre da lataria, né? Carros velhos, né? Aí não quer cortar, fazer um enxerto, soldar uma pecinha. Se for pouca coisa, podemos fazer um reforço, ou primeiro lixar bem essa parte do enferrujado, né? Podre aí. Isso. E depois aplica convertedor de ferrugem. Ah, tá, para estabilizar a oxidação. Sim. Ali. Depois de limpar, tirar com escova de aço, essas coisas, você aplica esse tipo de convertedor de ferrugem. Tá? Então ele muda aquele ferrugem vermelho que vai avançando. Essa aqui ele consegue estabilizar para não avançar mais. Entendi. Tá? Depois de secar isso aqui, onde ficou um pouco fraco assim, pode abaixar um pouquinho e encher com essa massa de fibra de vidro. Certo. Né? Então essa aqui, como ele tem a fibra, ele consegue ter uma resistência mecânica muito boa. Certo. Então serve para reforçar essa parte aqui. Dá uma estrutura ali. Isso, dá uma estrutura. Uhum. Bom, tem essa, né? E tem essa aqui, massa para plástico.
Essa aqui, uma resina junto com essa carga, ele, depois de seco, ele mantém a flexibilidade. Certo. Tá? Então ele consegue fazer, se você usar massa comum como essa, ele pode estourar. Principalmente para-choque. Para-choque, quando você tem que encher uma certa espessura para fazer uma correção, certo. Aí você usa esse tipo de massa para plástico, massa flexível. Com flexibilidade. Tá? Certo. E essa aqui é massa poliéster comum. Essa aqui é o último lançamento do Brasilux. Certo. O pessoal está gostando muito, né? Então, massa poliéster top da linha Brasilux. Tá? Você já deve ter observado que ele fica separado, o resina com a carga, né? Então, antes de você pegar para você preparar a massa, você tem que misturar, homogeneizar e depois colocar. Tem gente que faz na tábua, ou tem gente que faz em cima da espátula. Tanto faz. Tá? Conseguido manter essa proporção de 1 a 3%. De 1 a 3% do catalisador. Tá? Então isso aqui vai muito no biômetro mesmo, né? Tá. Essa quantidade é difícil você fazer. Pesar alguma coisa, né? Mensurar isso aí. Tá? Então essas aqui são as massas comuns, né? Massa poliéster. Certo. E tem algumas outras massas, né? Esses todos são massa bicomponente. Precisa catalisar de 1 a 3%. Certo. Mas tem algumas massas, essa aqui, que massa para pequena correção, pequenos reparos. Essa aqui é da Brasilux. Essa aqui é da Siemens, né? Então, essas são massas monocomponentes. Monocomponente. Essas são as UVs, então? Não, UV é essa aqui. Tá. Essas são monocomponentes. Muita gente chama de massa acrílica. Massa acrílica. Massa monocomponente ele só seca com evaporação do solvente. Certo. Então se você colocar na grande espessura, ele não seca lá para dentro. Então essa aqui só serve para fazer uma coisinha mínima, um polo que depois de lixar o primer apareceu um defeito, você pode usar essa aqui que seca em alguns minutos, né? Tá, um acabamento mínimo ali. Essas massas poliéster, ele fica um pouco poroso. Por isso que se você está deixando o primer chegar na massa, essa parte aqui vai demorar para cobrir com a tinta, tá? Certo. Ele vai rechupar. Essa aqui não tem essa característica, né? Porque ele não cria polo, mas só que se você usar na grande espessura, ele depois de alguns meses, alguns dias, começa a baixar porque ainda contém solvente lá. Está acontecendo a reação. Então não é para usar na área grande ou pequenas quantidades mesmo. Pequena quantidade mesmo. Depois você vai aprender a usar isso aqui. Certo. Bom, agora tem outra massa monocomponente que são essas aqui. Esse aqui da massa parou de fabricar. Certo. Esse aqui foi o lançamento do Anjo do ano passado. Tá? Essas aqui são massa UV. Essas são as UV. Monocomponente. Tá. Então só vai ele secar com projeção algum projetor UV. Certo. Esse aqui da Band, né? Desenvolvendo junto com a Band, Band Express, né? Então, hoje também tem um LED, mas só que custa quase o dobro desses aqui. Certo. Mas seca do mesmo jeito. Dependendo da espessura, ele seca em alguns segundos, né? Entendi. Enquanto outras massas poliéster é 15 a 20 minutos. Certo. Na temperatura ambiente. Essa aqui, alguns segundos, dependendo da espessura. E também tem que ser tem que ser quantidade bem porque fino. tem que alcançar o raio ultravioleta. A luz tem que penetrar. Sim. Então não é para você exagerar. Tá. Mas você pode combinar parte fundo, fazer com poliéster. Pode misturar. Se ficar alguns pequenos assim, você usa a UV. Então, para fazer pequeno risco, alguma coisinha, fazer ultra rápido, tá. Combinando com primers UV, né? Que em spray não precisa ficar limpando a pistola, né? Certo. Você chacoalha assim,
já aplica, coloca essa aqui, é menos de 1 minuto. Tá, esses dois são primer. Esse aqui é primer UV. Certo, primer UV. Mas aqui, se você combinar, você faz, dependendo do serviço, de início a fim, você vai fazer em meia hora. Entendi. O preparo ali para pintura. Folheto, lugar bem simples, fácil de fazer o mascaramento assim. E geralmente, por pequenos reparos, o mascaramento leva mais tempo do que tempo de serviço. Certo. Tá? Então, essas massas, como é monocomponente, se você usar se sobrar, você coloca aqui. Se deixar dentro de uma caixa que não passa luz, uma caixa escura, né? Você pode usar aproveitar o que sobrou depois de alguns meses. Já não endurece ali, deixando livre da luz. Se você, mesmo com esse o fluorescente, esse LED, ele emite um pouco de UV. Então tem que deixar uma caixa fechada mesmo. Que não passa luz. Certo. Aí você pode deixar guardado meses. Entendi. Mesmo com meio uso aqui. Né? Certo. Bom, alguma pergunta? Deu para entender, né? E ver que a diferença principal seria o tempo aí, né? Nessa UV, né? Que são as massas e os primer mais modernos, né? Se você tiver se a oficina estiver no local que tem fácil acesso do cliente, assim, por exemplo, dentro do shopping, do supermercado, no estacionamento, assim, aí você pode fazer um tipo de serviço que, enquanto ele está fazendo compra, assistindo no cinema, assim, ele consegue fazer... Consegue fazer o reparo ali. Enquanto certo. O cliente está divertindo. Legal. E tem algumas franquias, algumas oficinas que trabalham com dentro do shopping ou no estacionamento. Seria o express, né? O serviço expresso aí, né? Tá. Daí combina com outros produtos assim, o verniz com secagem rápido, assim, né? Ao ar. Aí não precisa usando o painel UV, né? Tá. Não, painel de infravermelho. Infravermelho. Né? Aí você consegue fazer para meio período, já faz uma, no meio período faz outra, então dá para fazer várias peças, né? Com esse tipo de produto. Legal.